Boa noite, meus amigos. Hoje nós falaremos sobre auto-engano e sinceridade. Vamos lá. Já perdi a conta de quantas lives nós fizemos. É o quê? Hoje é a segunda do ano? Ou é a terceira do ano? É a terceira do ano, olha aí. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Olha aí, Tereza, boa noite. Quanto tempo, né? Olha aí. Valdenes, amigão. Um cafezinho aqui. Vamos falar sobre auto-engano e sinceridade. Olha aí. Boa noite, meu amigo. Vamos avante. A terceira live do ano 2024, aqui da Academia de Psicologia e Neurociência. Iremos falar hoje sobre auto-engano e sinceridade. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, é algo que o auto-engano, né? O engano, é algo que todos nós estamos vulneráveis a isso. Né? Santo Tomás já fala, né, que a nossa mente, a mente do ser humano, ela está sempre brigando ali entre trancos e barrancos para fugir dos enganos e alcançar a verdade, né? Então, é uma dança, vamos dizer assim, que nem sempre a gente acerta o passo, o ritmo, né? Às vezes a gente também sai do ritmo, do compasso. Então a questão do engano e a questão do auto-engano é algo que todos nós estamos vulneráveis a isso. Por isso que a própria Sagrada Escritura fala várias vezes, né? Vigiai, né? Estedes atentos, porque a questão do auto-engano, do engano, do enganar-se a si mesmo, é algo que pode acontecer com cada um de nós. Então, queria falar um pouco sobre a estrutura da realidade, né? Para a gente introduzir esse assunto do auto-engano e da sinceridade. Como é a estrutura da realidade? Uma coisa que está prejudicando muitas pessoas em muitas abordagens psicoterapêuticas, muitas linhas filosóficas, é a questão de fazer um recorte na realidade. Onde se tira, né, o céu, se recorta da realidade, da mente das pessoas, das linhas de pensamento e de explicação da vida, se recorta o céu e o inferno. Ou seja, uma realidade que é composta pelo céu, pela terra e pelo inferno, ela é fragmentada, ela é amputada e só se fita os olhos naquilo que é terra, naquilo que é terreno, amputando assim a esperança, né, do cristão, que é o céu, e também o temor dos injustos, dos mentirosos, que é o inferno. E assim a gente entra numa questão de uma possibilidade em se falar sobre relativismo moral, ou até daquilo que foi o título do próprio Friedrich Nietzsche, que é Para Além do Bem e do Mal. Para Nietzsche não existia bem nem mal, né? Justamente isso é possível quando a gente tem uma visão fragmentada da realidade, onde a gente recorta o céu, porque quando a gente pensa em bem, quando a gente pensa em moral, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em verdade, no nosso imaginário, pelo menos o imaginário judaico-cristão, a gente tem a personificação da verdade, da bondade, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ascendeu os céus. Então, quando a gente recorta isso, a gente já entra por uma visão altamente pessimista da vida, do mundo.
E quando você recorta também a parte inferior, que é o inferno, você também, como falou Nietzsche, né, para além do bem e do mal, você também recorta aquilo que seria o terror, né, o medo dos criminosos, dos mentirosos, dos enganadores, que é o castigo eterno do inferno. E se nega também a existência daquele que é a personificação do mal, que é o diabo. Então essa é a estrutura da realidade, né? O homem está entre o céu e o inferno, vamos dizer assim, está na terra. Então, quando a gente tem essa estrutura da realidade e a gente se insere nessa realidade, a gente entende que a gente nem é um condenado ao inferno, né? Um diabo, vamos dizer assim, mas também a gente não é Deus, nem um semideus, nem um anjo. A gente está ali na terra, como diz as Sagradas Escrituras, a gente veio do pó e ao pó a gente vai voltar. Então isso aí é fundamental para a gente entender o que é o auto-engano e o que é a sinceridade. Se a gente não tiver essa noção da realidade, a noção de que existe um céu, que existe um inferno, de que existe o bem e o mal, que existe a verdade e a mentira, a gente vai já estar num auto-engano, né, que é uma alienação do que é a vida real. Então, essa é a estrutura da realidade simplificada, posta em 3 partes. O céu, a terra, onde estamos nós, seres humanos, e o inferno. Aí quando a gente vai falar sobre o engano, antes de chegarmos ao assunto do auto-engano, nós temos aí a figura do diabo, né? Que é a figura da mentira. Pelo mito fundacional do Ocidente, as Sagradas Escrituras, o diabo é o pai da mentira, né? Enquanto Jesus Cristo é a encarnação da própria verdade, a encarnação do verbo, a razão, o logos que está atrás de toda a criação, o diabo é a encarnação do mal. A entrada no mal, a entrada do mal, né, através da serpente no mundo, no Jardim do Éden, e também o pai e a fonte da mentira. Então, o engano, ele não pode vir de Deus. O engano, ele não pode vir do alto, porque o engano, ele está ali de certa forma, não é um termo sinônimo, mas está ali perto do que seria a mentira. Então, se a gente nega numa estrutura de pensamento, numa estrutura de se guiar na vida, essa realidade que é o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo, a gente vai ficar totalmente alienado do que é a vida e também da nossa posição na existência. Porque se a gente reconhece que nós somos seres aqui, habitantes da Terra, e que do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar, é muito bonito, né, o livro de Jó, porque é um livro que nos traz a força do que é a instalação na realidade, do que é um homem que realmente não tem engano, não se auto-engana. Quando ele fala que Deus lhe deu, Deus tomou, né? Nu ele veio e nu ele vai voltar. Ou seja, ele tem noção de qual é o lugar dele diante da vida. Qual é o lugar dele diante de Deus. Ou seja, eu recebi de Deus, porque nada eu tenho de que Deus não tenha me dado, então eu não tenho o direito de cobrar nada a ele. Então, para parar de se auto-enganar, a gente tem que saber onde a gente está no mundo, na vida, né? Entender que a gente veio do pó e a gente vai voltar para lá. Que a gente não é Deus, né? Mas também não é um ser condenado ao inferno, porque senão, ou você vira um soberbo, né? Que aí é um auto-engano, né? Ou você também vira aquele cara vitimista, né? Que acha que nasceu para dar errado mesmo, de que está condenado a isso, que isso é o seu destino, que não tem possibilidade de melhora, de movimentação, de elevação. Isso aí, ou você cai também no outro vício, em outra postura existencial enganosa dentro da vida, que é a posição do vitimista. E como é que acontece esse auto-engano, né, na cabeça da gente? Primeiro eu falei sobre a instalação na realidade, o que é a realidade, de onde vem o engano. O engano não pode vir da verdade, o engano não pode vir de Jesus Cristo, o engano não pode vir de Deus, né? O engano, ele é oriundo da mentira, do enganador, né? E esse engano, existem alguns tipos de engano, né?
mas a gente vai falar sobre aquele que está mais ligado à materialidade. O engano, ele não está nos sentidos. Em que sentido? Ficou um pouco, né? Sentido, mas enfim. O engano, ele não está nos nossos 5 sentidos. Por exemplo, eu estou vendo aqui à minha frente, né? Um celular, um iPhone, né? E algumas notificações de pessoas que entraram, né? E isso aí é o que os meus sentidos, os meus olhos captam. Não há engano nisso. Agora, onde pode entrar o engano, né, é como eu processo, interpreto e falo, como eu junto isso aqui em uma proposição, em um juízo. Por exemplo, se eu estou vendo na minha frente, né, aqui no meu caso eu estou me vendo, né, eu estou vendo a imagem, né, os caracteres de um homem. Os sentidos estão me mostrando isso. Estão me mostrando que é um homem, eu escuto, é a voz de um homem. Então, os sentidos não enganam. Agora, quando eu vejo uma pessoa com características, com caracteres, com voz, com jeito, com postura, com aparência masculina, e ao invés de eu chamá-lo de ele, eu chamo de ela, aí está um engano. Porque os sentidos estão me apresentando algo, os meus olhos estão me apresentando algo, só que por algum engano mental, eu causo uma cisão entre o que a realidade me mostra, o que os meus olhos me mostram, e o que eu penso sobre aquilo, ou como eu falo sobre aquilo, ou como eu me refiro àquilo ali. Isso aí é a grande tragédia, porque veja, como eu falei, o engano não está nos sentidos. Pode ocorrer, por exemplo, se eu tirar meu óculos aqui, né, daqui de perto eu estou vendo bem, né, mas as coisas que estão um pouco distantes de mim, eu estou vendo embaçada, como se estivessem deformadas. Mas isso aí realmente é um erro do meu sentido, porque eu tenho um problema, um déficit na visão. Mas quando eu corrijo isso aqui, eu percebo que aquilo não está deformado, que aqueles objetos que estão longe de mim estão na sua forma perfeita. Foi um erro do sentido nesse caso. Né? Então o erro do sentido pode acontecer, mas é muito mais raro e está em condições ali bem determinadas, como no caso da visão. Então, quando eu vejo algo, né? É até uma frase muito famosa, eu esqueci, né? De quem falou isso, mas é aquela questão de que aquela pessoa que diz, você vai acreditar em quê? No que os seus olhos estão vendo ou no que eu estou lhe dizendo? Né? É aquele ditado popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver, ou seja, a realidade está ali posta na frente dele, os sentidos dele, obviamente, captam aquela realidade, mas existe uma fragmentação, uma amputação, uma transformação aqui na cabeça dele, que ele vê uma coisa e percebe outra, vê uma coisa e fala outra, vê uma coisa e pensa algo sobre aquilo totalmente diferente do que é. Aí está o engano. Aí está o auto-engano. Então, esse é um tipo de engano, né? Existe outro tipo de engano, que é um engano mais do tipo espiritual, né? Porque as coisas espirituais os olhos não veem, né? Mas por enquanto a gente vai se deter nesse engano, que é muito mais comum, que está ligado à nossa realidade, né? Material, vamos dizer assim. E nesse auto-engano, a gente traz também a questão de que se você não é sincero com você mesmo, você vai ter muita dificuldade de ser sincero com as outras pessoas. E pior ainda, é uma coisa que eu tenho reparado muito. As pessoas que enganam a si mesmas, elas têm essa questão do auto-engano, né? Elas têm uma grande dificuldade de se instalar na realidade, de fazerem algo com sentido. Porque elas mentem para si mesmas. O auto-engano é algo terrível, porque você está mentindo para você mesmo. Né? Você vê uma coisa, mas muitas vezes aquela coisa que você vê, ela é tão difícil muitas vezes ser processada,
que você vê aquilo, mas de certa forma há um engano, há uma perversão daquilo, e você começa a pensar e agir de uma forma mentindo para você mesmo. Né? É muito comum que se vê, né, pessoas que elas estão estressadas, elas estão com medo, né? Mas quando elas são desveladas, né? Quando você está com medo, você está estressado, a pessoa fala com um tom de estresse, eu não estou estressado, né? Isso aí é uma questão, é uma forma muito fácil de ilustrar isso aí. Né? Mas quando a gente vai para realidades mais particulares, e voltando àquele ponto da nossa real posição dentro da vida, de que a gente não é Deus, a gente não é um anjo, mas também a gente não é um ser condenado à perdição, à desgraça. Existe também aquela coisa, se as pessoas alimentarem um antropocentrismo, né, uma visão de que o umbigo dela é o centro do mundo, ela vai se auto-enganar muito. Porque quando a realidade começar a mostrar para ela os erros dela, pela soberba, pela altivez do seu espírito, vai ser tão difícil dela ver aquele erro que ela vai distorcer tudinho. Aí ela vai falar, né, o que Jean-Paul Sartre fala, né, o inferno são os outros. Ou seja, eu sou tão soberbo que eu não posso admitir que esse erro é meu, né? De que errado sou eu. Então, é justamente essas pessoas que agem como se o mundo tivesse que engoli-las e que todo mundo tivesse o dever de aceitar tudo o que ela faz. Não apenas respeitar, não apenas deixar que ela fazer, mas olhar para o feio e dizer, não, isso é bonito. Isso aí é um auto-engano terrível. Então, de acordo com a posição que você se coloca dentro da vida, uma posição correta, uma posição de humildade, de quem é pó, de quem está na terra, e pode realmente se elevar e também pode decair, você vai começar a ver as coisas da maneira real. E tudo isso parte, primeiro, né, de descer do trono do ego, né, com humildade, deixar os altos enganos e ser sincero consigo mesmo. Porque tem um movimento que eu percebo muito em alguns dos meus pacientes e nas pessoas que a gente vê na internet, né, e tal, que é uma capacidade, uma falta de capacidade de sinceridade terrível. As pessoas, elas enganam a si mesmas, né? E as pessoas que mentem para si mesmas tendem a ter relacionamentos muito ruins ou com muitos obstáculos, porque se ela mente para ela mesma, ela vai perder, de certa forma, a capacidade de falar a verdade para o outro. Porque ela pode acreditar na própria mentira dela, né? Porque isso aí é o auto-engano, está se auto-enganando. E o pior, tem pessoas que levam isso para o seu relacionamento com Deus. Entendeu? Aí nessa parte, eu gosto muito de uma passagem das Sagradas Escrituras que fala que o Senhor Jesus estava lá e ele estava ali na cena onde ele ia curar o filho de um homem, né? E Jesus sempre faz aquela pergunta clássica, né? Tu crês, né? Tu tem fé que eu posso fazer isso? E aquele homem fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele foi sincero ali. Isso falta muito na gente. E eu vejo muito isso. As pessoas têm dificuldade de ter fé, têm dificuldade de amar o próximo, de amar a si mesmo, mas elas oram sem assumir isso. Então não é uma oração, não é uma confissão. É mais uma vez um auto-engano, né? E por enganar a si mesmo, encara ali um personagem como se fosse capaz de enganar o próprio Deus. Então veja, o engano, o auto-engano, ele leva o ser humano a um caminho de desgraça e miséria, sim. Entendeu? Teve um meme não, um negócio do Instagram que eu vi aí, que não foi um meme não, foi algo, não sei se foi um pastor ou foi um padre, que ele estava falando sobre uma realidade, né, que falava assim, quando as pessoas, os crentes, né, os cristãos, né, a gente mente mais quando a gente está cantando na igreja, né, porque aí tem aquele hino lá que é toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só para ti, né? A pessoa tá lá emitindo essas frases, nem pensa no peso que é isso, né?
E quando você vai ver a vida da pessoa, né, essa pessoa, se fizesse uma autoanálise também a ver, aquilo ali é uma completa mentira, né? Porque se você for refletir sobre essa profundidade dessas frases aí, toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só para ti, né? E outras músicas sacras, esse fenômeno que chamou hoje de gospel, né? Você vai ver que são várias sentenças que são muito sérias e muito profundas. E através dessas músicas, de um louvar a Deus, de um falar com as pessoas, de um expor-se, comunicar-se apenas da boca para fora, o ser humano acaba incutindo uma superficialidade e uma irresponsabilidade com as palavras terrível, né? E veja, a gente está falando sobre o pedir e dar-se-vos-á, né? Eu só posso pedir algo se eu reconhecer, se eu for sincero comigo mesmo, de reconhecer, poxa, eu preciso disso. Esse é outro obstáculo para o tratamento com saúde mental. Se a pessoa não deixa de se auto-enganar e ela age com sinceridade com ela mesma, né? Poxa, eu preciso de ajuda, aí ela vai pedir. Mas enquanto ela não for sincera com ela mesma e reconhecer que ela não pode mais continuar daquele jeito, que ela não dá conta daquilo sozinha, aí sim ela vai pedir. Então veja, para que a gente receba alguma coisa, a gente precisa reconhecer que a gente tem falta daquilo ali. Então aquele homem, quando ele falou para Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me dá fé, primeiro ele teve que reconhecer que ele era um homem de pouca fé. Se ele não tivesse reconhecido isso, ele não teria pedido. E, consequentemente, não teria recebido. É aquilo que as Sagradas Escrituras falam. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Agora veja. Primeiro você tem que reconhecer o quê? Que eu tenho falta de sabedoria. Se você não reconhecer que tem falta de sabedoria, que tem falta de saúde mental, que tem falta de virtude, que tem falta de equilíbrio emocional, você não vai pedir ajuda, você não vai procurar um profissional habilitado. Muita gente chega no consultório e eu faço lá, né, avaliação, mapeamento cerebral, mapeamento do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e muitas vezes essas pessoas falam uma coisa, certo? Aquele discurso, né, do bom mocismo, daquele eu sou independente, né, eu sou estável, eu sou equilibrado, só que o cérebro dessa pessoa diz outra coisa totalmente diferente. Ou seja, essas pessoas estão em um nível de um auto-engano terrível. Por isso que o meu professor Ribas sempre disse para mim, ó, quem vê cara não vê cérebro. Né? Que o ditado é, quem vê cara não vê coração. Né? Então, muitas vezes você tem uma pessoa ali que aparentemente é uma coisa, mas quando você vai olhar a fundo o funcionamento do sistema nervoso dela, do cérebro, da psique, você vê que é algo totalmente diferente. Mas para que essas pessoas tenham ajuda, e para a gente, né, para vocês que estão aí, que não são pacientes, graças a Deus têm saúde mental, mas precisam de algo. Né? Por exemplo, se eu me matriculo para ser aluno de alguém, é porque eu reconheço que eu não tenho a ciência, eu não tenho o conhecimento que ele tem. Se eu compro um livro para ler sobre determinado assunto, é porque eu fui sincero comigo mesmo, olhei para aquele problema, olhei para aquele assunto e disse, poxa, eu sei pouco sobre isso. Então até o próprio buscar, né, buscar e achareis, antes de buscar uma coisa, a gente tem que sentir falta daquilo ali. E além de sentir falta daquilo ali, a gente precisa também de outra coisa importante. A esperança de que alcançar aquele bem é possível. E veja, a gente voltou para aquilo que eu falei no começo, né? Se você recorta o céu da estrutura da realidade, a verdade, a bondade, você tira a esperança do ser humano. Você entra num pessimismo, ou seja, não existe céu, não existe bem, não existe verdade, não existe felicidade, não existe salvação, só existe a terra e o mal, a crueldade, a selvageria. Né? E se você também tira o inferno, você também aponta a realidade. Porque aquele que se auto-engana, não consegue enxergar a realidade do inferno, da condenação eterna,
Ele é literalmente o perverso, aquele que faz o mal porque ele diz não a Deus, não há justiça. Ou seja, nada vai me acontecer. Entendeu? Então, eu vejo isso muito, né? Até na questão da própria oração. Isso aí é algo que, veja, a Bíblia fala, pedi dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Só que veja, se você está mentindo para você mesmo, e se você dobra o joelho para falar com Deus, sem ser sincero, será que essa conexão aí, será que você vai receber mesmo? Essa é a grande questão. Lutar contra o engano, contra o auto-engano, porque essa é uma grande pedra de tropeço, é um grande atraso para a sua evolução. A sinceridade tem que ser cultivada com você mesmo, né? Muitas vezes a gente se nega a acreditar que a gente está pensando errado, que a gente tem capacidade para mentir, que a gente tem capacidade para fazer o mal. Isso é ruim, porque a gente vai entrar num alto engano de que a gente não erra. Entende? Como é que tá aí para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma coisa que eu não perguntei para vocês, né? Tem uma coisa que eu não perguntei para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Depois de mais de 25 minutos de live, eu resolvo perguntar se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Avisem, por favor, nos comentários. Olha, bora lá, bora lá. Tem um bocado de perguntas. Cadê perguntas aqui? Bruno Carvalho. Nesse caso, o autoconhecimento é importante. Sem dúvida, o autoconhecimento é importante, né? E o autoconhecimento só é possível através da virtude da sinceridade. Porque enquanto você não admitir a sua miséria, que você erra, tá entendendo? Você não vai se autoconhecer, né? O autoconhecimento, sem dúvida, é primordial. Groucho Max fala isso. Eu acredito que você falou isso naquela hora que eu disse, você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu estou lhe dizendo, né? Sim, Alice perguntou, esse auto-engano é consciente? Pausa para água. Veja, eu posso dizer que sim, que não. Às vezes sim, às vezes não. Mas a maioria das vezes tende a estar mais ali no subconsciente. Ou seja, aquela coisa que não está na sua mente naquele momento. Ou seja, você não tem consciência de que você está fazendo aquilo. Aquilo simplesmente acontece. A distorção dos sentidos, do que você vê, simplesmente acontece. Né? Simplesmente acontece isso aí. Por isso que muitas vezes é necessário a figura, realmente, a presença de um terapeuta, de um psicoterapeuta, ou de qualquer personalidade madura. Porque a personalidade forte, a presença de alguém que tenha a virtude da sinceridade, do autoconhecimento, ela tem um poder de arrastar algumas pessoas. Por isso que São Tomás fala, né? A amizade é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. O apóstolo Paulo adverte, as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? As pessoas que você se cerca, elas podem lhe puxar tanto para fora do abismo, ou lhe puxar para o abismo delas. Entendeu? Ou podem ser ali um modelo de virtude, né, ou uma influência de vícios.
Isso aí. Então, graças a Deus, estão me vendo bem, me ouvindo bem e fazendo perguntas. Então, Alice e Bruno Carvalho, se não ficou claro, se querem perguntar mais algumas coisas, estou aqui. Entendeu? Tem pessoas que têm essa dificuldade grande de serem sinceras, porque às vezes a verdade dói, como se diz, né? A verdade dói, mas também só a verdade cura. Isso aí é meu lema, né? Só a verdade cura. A verdade não propriamente dita, né? Que é a verdade encarnada, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e a verdade também que está em todos os entes. Ou seja, entes é um termo filosófico, mas eu quero dizer, explicar para vocês, tudo aquilo que é tem verdade em si. Por exemplo, eu falar que esse iPhone com o qual eu estou me comunicando com vocês existe, ou seja, tem verdade nesse objeto. Tem verdade em mim, né? Porque eu existo, eu estou aqui, né? Sou eu que estou falando com vocês. A verdade é a estrutura da própria realidade, se a gente for analisar isso a fundo. Então busque ser sinceros. Dói muitas vezes a gente reconhecer que a gente errou, que a gente é tão propenso ao mal, né? De que a gente não é perfeito e está longe nisso. Que Deus não nos deve nada, e se Ele nos abençoa, nos mantém na vida, é misericórdia dele. Que quando a gente for orar, a gente tem que ser sincero mesmo. Se a gente não tem fé em Deus, tem que ser sincero, porque só sendo sincero, reconhecendo a sua falta de fé, é que você vai poder pedir e receber. Se você tem dificuldade de amar alguém, de amar, sei lá, sua mulher, seu filho, seu amigo, seu próximo, seja sincero também. Porque se você não pedir a Deus a misericórdia dele dar a capacidade de amar alguém, ele não vai lhe dar. Se você tem dificuldade em uma disciplina, em um assunto, seja sincero, eu não sei, eu quero aprender, eu vou me submeter à didática de um professor bom. A sinceridade é tudo aqui. Um alto engano só nos puxa para baixo, nos paralisa. Eu tenho dificuldade sim de lidar com meus pensamentos, de lidar com as minhas emoções. Vou procurar um psicólogo bom. É isso, sinceridade é tudo, tá entendendo? Eu sou mal sim, eu pensei naquele momento, eu desejei o mal de fulano, de ciclano, desejei mesmo, não vou mentir nem para mim nem para Deus, me perdoa Jesus Cristo, tá entendendo? Sinceridade é tudo. Agora, se a pessoa tiver, né, atolado na soberba, entendeu? Um nariz empinado, como se fala, achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo, aí ela está totalmente alienada e totalmente auto-enganada, mas há esperança, né? Bruno Carvalho, o ódio pode ser resultado do auto-engano, isso levando-se em conta que o ódio é uma ficção mental? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque veja, o que nos faz amar de forma ordenada é a verdade. É o reconhecimento que existe uma hierarquia na realidade, que existe céu e existe inferno. E o que muitas vezes, qual é o objeto de ódio? Geralmente quem absolve todos os pecados é o famoso bode expiatório, né? Aí a gente pode usar aquela questão da frase de Sartre também, o inferno são os outros, né? Então eu odeio aquele que não acredita ou não age conforme eu acredito que ele deveria agir. Eu odeio aquele que não age segundo o teatrinho, ou seja, ele quebra o meu mundo, entendeu?
essa é a ferramenta do ódio, né? Porque o ódio não é algo, não é um sentimento em si ruim, né? Em si ruim, porque o próprio Jesus fala que vocês amam as coisas que vocês deveriam odiar e odeiam as coisas que vocês devem amar. Então tudo aí é uma questão de falta de hierarquia, falta de ordenamento, certo? E se a pessoa está se auto-enganando, eu acho que eu sou o rei aqui, que todo mundo me deve tudo, todo mundo tem que se subjugar a mim, todo mundo tem que fazer o meu gosto porque simplesmente eu gosto assim. Então eu vou ter ódio de quem me confronta, de quem tenta mostrar para mim a realidade de que eu não sou o centro do mundo. Então ódio também está aí ligado a um auto-engano, sim. Entendeu? Em alguns casos também pode ser uma ficção mental, né? Mas esse ódio que eu estou falando é justamente o que também Santo Tomás traz sobre como selecionar as pessoas que vão estar perto de você. Aquelas que amam a mesma coisa de vocês e que vocês odeiam as mesmas coisas que vocês. Ali ele está falando da perspectiva de um cristão, né? Ou seja, eu amo Jesus Cristo, eu amo a verdade, eu amo o céu, né? Então, aí que tem, né? Essa questão aí de... Porque hoje se tem uma campanha contra o ódio, né? Não pode odiar ninguém, né? Não pode odiar nada, né? Odiar pessoas é um pouco forte, mas odiar práticas é necessário, sim. Porque as nossas emoções, nossos sentimentos, eles estão ordenados. Platão já falava isso sobre educação na obra República. As crianças, gente, os adolescentes, eles têm que ser educados a odiar o que é mal, as práticas ruins, a mentira, odiar o engano, a trapaça, a imoralidade e amar a verdade, o bem, entendeu? Desde já essas emoções e sentimentos, desde pequeno nas crianças, devem ser organizados. Então vamos caminhando para o fim, já está aqui quase 40 minutos de live. Obrigado a todos que participaram, a todos que estiveram aqui presentes. E lembrando que o nosso consultório novo, a nova série da APN, está ganhando forma, né? Quem está acompanhando aí a gente nos stories já deve ter percebido que o negócio já mudou bastante por lá. E semana que vem estamos voltando aos atendimentos. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos buscar a sinceridade, né? A verdade, o bem. Reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Pedir para poder receber. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida que ficou, vocês podem falar comigo no direct ou nos comentários da live que vai ficar gravada. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Até mais.